Eu estou muito feliz de estar participando da segunda edição do ExpoSec. Cláudia Schaffer, Sandra Taralo, beijo e super gratidão pelo convite. Já é a segunda edição, já participei da primeira, agora estou participando da segunda. E fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência e de um tema tão importante e infelizmente ainda tão pouco difundido, né, que é o gaslighting, é uma violência silenciosa. Bem, mas antes deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Lara Campos, eu também já fui secretária, eu trabalhei por 17 anos, fiz carreira em grandes multinacionais, assessorando executivos das mais diversas áreas, e depois migrei de carreira, onde eu fui parar no treinamento e desenvolvimento, que é a minha segunda e grande paixão. Então, onde eu estou já há 15 anos. Realizei um sonho que foi fazer um mestrado em psicologia na área da carreira. Hoje eu estudo desenvolvimento humano, psicologia positiva, gestão de pessoas. Como vocês podem ver, a minha formação é em letras. Eu fiz 2 formações em coaching. Hoje eu atuo também, além de instrutora de treinamentos, como coach de carreira e também como coach de relacionamentos, especificamente na área que nós vamos ver hoje. Também participei de algumas obras como equipe de alto desempenho, coaching à solução e coaching de carreira. Esses são alguns dos nossos clientes, nós atuamos nos mais variados segmentos, tanto nacional como internacionalmente. Eu acredito que o nosso sucesso é garantido e feito também pela influência de muitas pessoas. Nós não fazemos nada sozinhos e eu sou muito grata por todos os meus clientes e por todos os meus parceiros que me deram muita oportunidade de trabalhar com liderança, suas equipes, para trabalhar com competências soft skills. Muito bem. Antes da gente prosseguir então com o tema, eu preciso fazer algumas, não advertências, eu trouxe até a minha colinha, mas falar de alguns pontos importantes sobre o tema, tá? O primeiro, que é o seguinte, como vamos falar dos relacionamentos abusivos, é importante a gente pontuar algumas coisas. Então, relacionamento abusivo aqui nós vamos entender em todas as áreas. Eu vou falar especificamente do relacionamento mais conjugal e dentro do trabalho, o ambiente tóxico, né? Mas entende-se que os relacionamentos abusivos, infelizmente, acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, no campo familiar, no campo social, no ambiente de trabalho e também entre homens e mulheres, né? Os homens são os abusadores ou as mulheres são abusadoras. E também os relacionamentos abusivos acontecem entre casais homossexuais ou heterossexuais. Não importa, o relacionamento abusivo está presente em qualquer tipo de relação, ok? Muito embora a nossa palestra aqui seja muito focada em relacionamento conjugal, mas você vai ver que nós encontramos abusadores em qualquer parte, infelizmente. Outra coisa que é importante a gente frisar é que eu vou usar aqui o pronome feminino, até porque fica mais fácil para eu utilizar por eu ser uma mulher, e isso não significa, eu sei também que tem homens assistindo a palestra, mas como a grande maioria também, o público ainda é feminino, então para mim fica mais fácil. Então quando eu falar ela, por exemplo, entende-se ele ou ela. Para eu não ter que ficar repetindo ele ou ela, eu vou falar de uma forma natural usando o pronome feminino, até porque também vou citar alguns exemplos reais, né? E esses exemplos reais, gente, qualquer semelhança com a tua vida é mera coincidência, né? Então eu estou citando exemplos aqui do que aconteceu comigo ou de algumas pessoas próximas ou até mesmo de algumas pessoas que eu já atendi, mas isso não significa que não possa ter acontecido com você. Muito bem, para nós começarmos esse tema tão importante, eu vou passar aqui para vocês
uma campanha publicitária chamada Call. Ela foi feita por uma agência de publicidade e divulgado pelo Instituto Maria da Penha. Vamos assistir? O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Renatinho fazendo Renatice. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Olha lá, tá faltando só ela. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai lá. Oi. Tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você. Você pode ir lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Carla. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, antes de eu passar os dados, né, e comentar um pouquinho. A campanha diz peça ajuda, mas é bastante interessante, né, também nós olharmos não o fato de pedir ajuda, mas também de estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta e se elas estão também precisando de ajuda. Então, vejam a sensibilidade da colega, né, em perceber que alguma coisa está errada e de perguntar, porque muitas vezes a vítima ela não vai ter coragem de por si só dizer alguma coisa. Então você precisa intervir. Então que nós possamos aí, é uma campanha bem forte, né, e muito real até, e que nós possamos estar atentas, né, a esse tipo de violência, né? E inclusive sensíveis a ponto de nós detectarmos algo entre os nossos amigos e amigas. Vou mostrar aqui um número, né? Alguns números a respeito da violência física contra a mulher. 1.310 é o número de mulheres que foram mortas no Brasil em 2019 em crimes de ódio motivados pela condição de gênero. 536 é o número de mulheres vítimas de agressão física por hora em 2019. Na pandemia, então, casos de feminicídio cresceram, né, 22% em 12 estados no país
E os chamados atendidos pela Polícia Militar no estado de São Paulo aumentaram 44,9% em março deste ano, em comparação com 2019. Violência na pandemia, o que os países fizeram? Né? Eu vou citar aqui alguns apenas. França e Bélgica disponibilizaram quartos de hotéis para as vítimas. A Groenlândia limitou a venda de álcool. O governo inglês direcionou 10 milhões de libras, não é pouco, né, gente, para acomodações de emergência e apoio para as pessoas que estão vivendo verdadeiros pesadelos dentro de casa durante a pandemia. Uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano divulgou uma pesquisa, e a pesquisa perguntava às mulheres que sofreram a violência assim, o seguinte: o que você fez depois de sofrer a violência? 52% responderam absolutamente nada. Uma verdadeira doidice mesmo, né? Vamos conhecer aqui alguns tipos de violência. Então, normalmente quando a gente fala de violência, a primeira coisa que se lembra é da violência física, aquela que ofende a integridade ou saúde corporal, mas nós temos outros tipos de violência e é o nosso foco, inclusive, que é a violência psicológica, ou seja, o dano emocional mediante ameaças, humilhações e manipulações. Existe a violência sexual, que é manter a relação não desejada, a violência patrimonial, onde existe retenção ou subtração de bens da vítima, e a violência moral, que envolve a calúnia, difamação e injúria. E aí eu peço que vocês reflitam, olhem para essas duas imagens, né? Qual imagem te impressiona mais fortemente? Aparentemente, né, ou instantaneamente, quando a gente olha, talvez o que nos choque mais como imagem é a imagem dessa moça bonita com o olho, né, todo roxo. Mas o que eu quero trazer aqui para a gente refletir, e na outra imagem, nós temos uma mulher cabisbaixa, né, onde ela tem marcas pelo corpo, na verdade é uma metáfora, né, onde está escrito: idiota, me obedeça, você está gorda, né, você é insignificante. Então algumas palavras estão escritas, onde vem a violência, onde a gente vê claramente a violência verbal, a violência emocional. Então essa é a grande reflexão, né, que por mais que nos impressione, muitas vezes, ver uma imagem dessas, de uma mulher com o olho machucado, né, isso não aconteceu de repente, né? Geralmente a violência física ela está precedida de um outro tipo de violência, que é então o abuso emocional, a violência psicológica, que é aquela silenciosa. E depois, não necessariamente sempre, mas geralmente isso vai acabar na violência física. É como se nós pudéssemos dizer assim: ninguém começa alcoólatra ou viciado em drogas, né? O vício ele começa pouco a pouco. E da mesma forma a violência física, né? Não acontece de uma hora para outra, talvez com raras exceções, obviamente, mas ela vem precedido de algo muito mais silencioso, oculto, perverso. A pessoa que vive o abuso emocional, ela pode viver anos com o abusador sem se dar conta de que ela está vivendo esse tipo de abuso, né? E por quê? Porque falta conhecimento, infelizmente, para as pessoas, falta você acha que aquilo é normal, porque você nunca viveu um relacionamento diferente, então você acaba achando que aquilo é um relacionamento. Eu digo por mim, aos 23 anos de idade, eu me casei muito cedo, no meu primeiro casamento, e achava que por mais que fosse difícil o relacionamento, achava que aquilo era normal. Por quê? Tão jovem, sem conhecimento, a gente não tem um parâmetro
do que é o certo dentro do relacionamento, do que é errado, né? Com exceção do que a gente tem, que são as nossas crenças e os nossos valores, e que isso também podem nos ser roubados dentro de um relacionamento abusivo. Um outro motivo é que o abusador te isola de amigos e familiares, justamente para que você não tenha contato com essas pessoas. É isolar mesmo, para que você não tenha voz entre as pessoas. Um outro motivo é que você, por falta de conhecimento, também não sabe como sair da situação. Um outro agravante, né, é que você tem filhos com o abusador, e isso também dificulta, né? Ter filhos faz com que você pense 2 vezes antes de agir. Você nunca trabalhou fora, então você pode se sentir, né, inferior por depender do marido financeiramente, e ele se achar superior por achar que trabalha, né, que traz o dinheiro para casa e que tem total direito de fazer aquilo que quiser com você por ele sustentar a casa. Se o abusador é no trabalho, você precisa daquele emprego normalmente, então muitas vezes não vai denunciar, não vai se submeter aí a uma denúncia, até porque você precisa do trabalho. O abuso emocional, ele é tão sério que os estudos relatam que ele adoece tanto ou mais que o abuso físico. Eu vou mostrar para vocês aqui, com base no livro do cardiologista, Dr. Fernando Lucchesi, o que ele escreveu a respeito de 70% das mortes que ocorrem por infarto, por acidentes cerebrais e por câncer, né? E aí, quais seriam as causas, né, do infarto, dos acidentes cerebrais e do câncer? Existem algumas causas por uma pessoa infartar, ter câncer. E são essas, né? Pelo que bebemos, herdamos, sentimos, respiramos, comemos. Eu queria que você pegasse aí uma folha de papel, uma caneta, se é que já não tem, que você colocasse numa ordem de importância para você. O que é que você acha? Em ordem de importância, você acha que o que herdamos ficaria de 1 a 5 em primeiro lugar nas causas de 70% das mortes? Depois o que comemos, depois o que sentimos, coloca numa ordem de 1 para mais importante, de 5 para menos importante. Se você puder, dar uma pausa no vídeo para você ouvir a resposta que temos a seguir. Então, o Dr. Fernando diz o seguinte, que em 5º lugar fica o que nós respiramos, em 4º o que bebemos, em 3º o que comemos, em 2º o que herdamos e em 1º lugar o que nós sentimos influencia em 70% das mortes. Então vocês imaginem uma pessoa que está há 20, 30 anos num relacionamento abusivo, sofrendo, passando por algumas emoções, ou seja, neuropeptídeos, as bolinhas da emoção sendo jogadas na nossa corrente sanguínea cada vez que a gente tem uma emoção indesejável, por exemplo, como raiva, angústia, né? Tristeza. As pesquisas dizem que 10 minutos de raiva, para vocês terem uma ideia, diminuem o nosso sistema imunológico em 6 horas. Agora, façam as contas, né? Quanto tempo, não precisa de muito tempo para uma pessoa adoecer, né? Sentindo raiva, por exemplo. Então, vejam, 30 anos, 20, 30 anos num relacionamento abusivo, nós poderíamos inferir que uma pessoa não está só debilitada emocionalmente, mas também fisicamente. Ela está completamente sem saúde, infelizmente. Então, bora, pessoal, bora fazer um checklist. Pega lá um papel, uma caneta e responda sim ou não se você frequentemente, tá, pessoal? A palavra frequentemente é importante. Se é uma vez a cada 1000 anos, não tá valendo, tá? Então, responda sim ou não. Se você frequentemente se sente rejeitada,
humilhada, confusa a respeito de suas próprias capacidades e convicções, culpada por não estar conseguindo agradar o outro, está abrindo mão dos seus valores e necessidades em prol do outro, sente medo de ser você mesma dentro da sua própria casa ou no escritório, preocupa-se mais em agradar e cuidar do outro, sente que a sua rotina e espaço estão sendo desrespeitados e invadidos pelo outro, tem uma sensação de instabilidade emocional, se sente insegura, com medo frequente, né? E ainda assim acha que não vive sem a pessoa que te faz sofrer tudo isso. Então, cuidado, né? Pode ser um alerta aí, você pode estar dentro de um relacionamento abusivo. E aí você pode pensar assim, Lara, meu relacionamento é bom 90% do tempo, olha, 10% é inconsistente, eu tô fora de um relacionamento abusivo. Então a minha resposta para você, né, e com base na resposta de outros especialistas, é não, você tá tão dentro de um relacionamento abusivo quanto este casal apaixonado está próximo de um precipício, né? E por quê? Eu digo isso porque se você vive num relacionamento onde 10% dele é mentira, o seu parceiro mente para você, eu aconselharia então você repensar este relacionamento. Se 10% do tempo existe a agressão, o abuso emocional e ainda a agressão física, eu não pensaria duas vezes em repensar este relacionamento. Simples assim. Bom, e gaslighting, né? É o tema da nossa palestra. Como é que fica, né? De onde vem esse tema e, afinal, o que é gaslighting? Então, vocês já devem ter percebido, né, o que é o tema. Esse tema vem de um filme, isso é bem interessante, está disponível na internet, vale a pena assistir esse filme, é de 1940, 44, alguma coisa assim. E o filme mostra um marido abusivo que faz manobras, né, de manipulação com a esposa. Então ele faz com que ela ache que ela está ficando louca. Como? Fazendo com que ela pense que perdeu objetos, que ela não sabe onde colocou. E principalmente o gaslighting vem da luz, né, a gás, né? Então o marido faz com que as luzes estejam piscando, né? Ou ela vê as luzes piscando ali, e o marido diz, não, você está ficando louca, as luzes não estão piscando. Então, a psicologia absorveu esse tema, então ele é inspirado dali, né? Como manipulação psicológica, como subversão, como abuso. Então, toda vez que nós falarmos agora em gaslighting, nós estamos falando em manipulação psicológica, abuso emocional, subversão. E quem são os gaslighters? Que são as pessoas que praticam o gaslighting, né? São pessoas acima de qualquer suspeita. Então, é o famoso ditado, a pessoa que é lobo em pele de cordeiro. É importante a gente entender que o gaslighter, para o gaslighter, mentir e manipular é um estilo de vida, é próprio. Não existe na cabeça, na testa de um indivíduo, de um gaslighter, né, um aviso dizendo, sou predador. Até porque, como ele é acima de qualquer suspeita, você vai cair e pode cair rapidinho na lábia de um predador justamente por isso, porque ele não tem cara de predador. Simples assim. Tá? Eu trago aqui um exemplo meu recebido no WhatsApp, chega a ser a cara de pau do manipulador, né, nesta frase aqui, nesta mensagem. Namoro ou casamento bom é aquele que a pessoa sai sem você e você dorme tranquilo porque ela tem um bom negócio chamado caráter, que é tudo que um gaslighter não tem.
Então, o primeiro ponto, vamos conhecer algumas características dessas pessoas, né? E leia-se aqui, entenda-se aqui por pessoas com transtorno de personalidade, nós não vamos entrar a fundo nestes termos, mas sim, são pessoas com transtorno de personalidade e que parecem pessoas normalíssimas, gente como a gente, né? Elas vão mentir compulsivamente, descaradamente, vão usar as próprias palavras e pequenos deslizes que você cometeu contra você mesma, vão tramar contra você, vão te trair e ainda vão culpar essa traição por algo que você fez, né? Então, assim, de novo, mentir e manipular é um estilo de vida do gaslighter. E a traição e culpar, ser vítima, ele nunca é responsável por aquilo que ele faz. Ele sempre vai culpar ou você ou alguma outra pessoa. Então, seja os filhos, seja a amante, seja quem quer que for. Nós vamos falar mais sobre vitimismo, né? Os gaslighters, eles são infiéis compulsivos. Afastam você de amigos e familiares, eles vão desestruturar a sua rotina, invadem o seu espaço. Atenção, porque eles são bajuladores e também gostam de ser bajulados. E, como um bom transtorno de personalidade, eles não possuem empatia, o que dá muita facilidade, né, deles fazerem tudo isso que nós acabamos de dizer, porque são pessoas que não são empáticas, só pensam em si mesmo. Então, com muita sutileza e com muita perversidade, eles vão minando as suas forças. Como na história do sapo na panela. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, eu vou contar aqui rapidamente. Na verdade, não é uma história, é um experimento feito. Se você colocar um sapo vivo dentro de um caldeirão de água, de uma panela com água fervendo, esse sapo ele vai pular imediatamente da água. Ups, isso aqui tá quente, e sai, né, e pula. Mas se você colocar um sapo vivo dentro de uma panela de água fria, e ligar o fogo, e essa água for esquentando gradativamente, o sapo ele vai se acostumando com a temperatura da água, até que tem um momento em que ele desmaia e morre cozido. Eu trouxe essa analogia aqui porque é bem interessante, sério, porque da mesma forma que o sapo vai se acostumando com a temperatura da água, as vítimas desses abusadores também vão se acostumando com o jogo, achando que tudo aquilo é normal. Então, eles vão aumentando gradativamente o nível de manipulação, lentamente, né? E pior, cada vez que eles percebem que você aceita ou que você deixou passar um comportamento ligeiramente manipulativo. Então, você teve aquela sensação de que você foi manipulada, de que ele fez uma mentira e você deixa passar, é uma mentira pequenininha. Cada vez que ele nota isso, ele vai aumentando o nível da mentira e de manipulação. Claro, para você não morrer cozida imediatamente, ele ainda tem muita coisa para explorar nesse relacionamento. Então, as coisas vão aos poucos, né? Até você se tornar dependente da versão, da realidade que ele está te oferecendo, e não mais da sua realidade. Para quê? Por que o gaslighter faz isso? Para exercer controle e poder sobre as pessoas. Simples assim. Então, como no mito da caverna de Platão, a realidade da vítima não passa de sombras. Para quem não se lembra, né, do mito da caverna de Platão, é bem interessante. Havia, então, algumas pessoas dentro da caverna, eles estavam presos, alguns prisioneiros, e eles estavam voltados de costas para a abertura da caverna. Então, tudo que eles enxergavam na parede eram sombras da realidade. Quando um prisioneiro conseguiu fugir da caverna, saiu da caverna e viu aquela maravilha, toda aquela natureza, todas aquelas coisas, a beleza, a cidade, ele teve vontade de voltar e contar para as pessoas o que ele tinha visto. E foi o que ele fez. Só que, infelizmente,
as pessoas que estavam dentro da caverna continuavam acreditando nas sombras e não o que a pessoa tinha acabado de ver, que era a realidade. É isso que acontece, né? Na grande maioria das vezes, tudo que a vítima enxerga é sombra feita e projetada pelo gaslighter. E quando uma pessoa de fora diz, amiga, hello, acorda, né? A pessoa ela não enxerga mais, porque ela já caiu num estado de manipulação, ela tá que nem um sapo na lagoa, não, o sapo dentro da panela, tá quase desmaiando já por causa da temperatura da água. Gaslighters no trabalho, será que existem? Claro, né? Existem, como eu falei para vocês, existem os gaslighters em qualquer área da nossa vida. Então, se o gaslighter é um companheiro, um cônjuge, ele vai ser, consequentemente, ou um pai, ou um filho, ou um amigo, um chefe, ou um trabalhador. Não tem como fugir, ele é gaslighter em todos os âmbitos da vida dele. Então vamos ver agora algumas características dos manipuladores dentro do ambiente de trabalho. Então você já deve conhecer, né? Isso não deve ser novidade, mas são pessoas que puxam o seu tapete, não assumem responsabilidades, pessoas que a todo momento provocam um clima de intimidação, fazem fofocas. Aliás, o ambiente, uma grande característica de um ambiente tóxico é um ambiente cheio de fofocas. São pessoas que te observam de maneira ostensiva e desagradável. E aí vamos fazer um checklist também aqui, né? Será que você trabalha num ambiente tóxico? Então pega lá o seu caderninho, o seu lápis, sua caneta, vai marcando os pontinhos ali, tá? No seu ambiente de trabalho, as pessoas querem levar o crédito do trabalho a todo custo? Falam mal de seus colegas e chefes? Reclamam o tempo todo? Nunca assumem suas responsabilidades? É sempre a outra área, né? Nunca é a área dele ou dela que faz a caca. Gritam, falam grosserias, estão de olho nos seus deslizes, são chamadas a atenção na frente dos outros. Isso é muito cruel, né? Quando o chefe ou alguma outra pessoa chama a sua atenção na frente de outras pessoas. Fazem pressão para que você seja antiético? Atenção! Espalham boatos, reclamam da empresa, principalmente na frente dos clientes. Então, se você respondeu sim para a maioria das questões, né, das afirmativas, muito provavelmente você está trabalhando aí dentro de um ambiente tóxico. Eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro dos relacionamentos abusivos. Tem apenas 3 atos, é bem curtinho, mas que vai da paixão ao desespero. Simples assim. Então, o primeiro ato é chamado de bombardeio de amor. Né? Nesse momento até merecia uma musiquinha assim, bem romântica, né? O que é o bombardeio de amor? Neste momento, quando você conheceu a pessoa, ele te abordou, ou você reencontrou uma pessoa, essa pessoa vai fazer de tudo para que você seja feliz e bem amada. Neste momento, você vai pensar assim: encontrei o meu príncipe encantado, encontrei finalmente a pessoa que realiza todos os meus desejos, que me trata como eu realmente mereço, porque essa pessoa vai agir desta forma. E você vai passar a ver as coisas sob lentes cor-de-rosa. Tudo vai ser cor-de-rosa neste momento. Eu trouxe aqui um exemplo fofo e meigo de um gaslighter. Então ele mandou assim no WhatsApp: estou indo tomar banho, me encontrar com a fulana, beijos e se cuida. Te amo muito, mas muito mesmo. Pois até a carinha com coraçãozinho. Sempre procurei uma pessoa como você, mas encontrei. Então, mensagens românticas, né, desse tipo a todo o momento. Surpresas, cuidados, né, carinhos no sentido de cuidado, elogios, os bilhetes grudados em todo momento, na porta, na geladeira, presentes se ele for mais abastado, ou pequenos presentes,
Dar atenção, promessas, vai te prometer mundos e fundos, mas que são promessas que nunca, nunca serão cumpridas. Só vai ficar na sua memória de que um dia ele fará, mas ele não fará nunca, né? Aqui músicas, né? Músicas que fazem parte da história de vocês ou que tem a ver com o amor de vocês ou com aquilo que você pensa, né? Não se preocupe que o gaslighter, no momento da traição, vai mandar estas mesmas músicas que mandava para você também para a próxima vítima, né? Eu diria assim, falta um pouquinho de criatividade nesse sentido ali, ele vai aproveitar as músicas. Então esse cara sou eu. É um momento de conquista. Ele vai saber tudo aquilo que você gosta, né, para fazer em dobro, para fazer em triplo. Então, as flores surpresa nunca acabarão, ou acabarão sim, né? Mas parece que nunca vão acabar. Você vai acordar como uma princesa, uma bela manhã, e as flores do seu jardim vão estar ao seu lado, né? Veja só esse WhatsApp, olha que lindo o buquê, né, amor? Não tanto quanto você, diz o gaslighter. Né? E foi um dia que eu acordei com um buquê de flores tirado, né, esse buquê diretamente do meu jardim, olha que meio. E cafés da manhã, né, e refeições, olha que fofo, love you, né, ovos cozidos com coraçãozinho, frutas picadas, né, muito capricho em todas as coisas. Eu amo essa foto, né, onde o gaslighter teve a paciência de tirar todas as sementinhas da melancia, fazer a melancia em forma de coração. Isso é merecedor de um quadro, né? É bem bonita essa imagem. Mas o que eu quero mostrar mesmo é o que acontece com o cérebro neste momento em que você está sendo bombardeada de amor. Existe uma enxurrada de substâncias químicas que estão sendo lançadas no seu cérebro. Justamente é o que faz o seu cérebro entrar em estado literal de euforia. E aí você vai se viciando por aquilo. O estado de euforia cerebral, né? E, lembrando, nós nos apaixonamos através do cérebro, não do coração, o que muita gente pensa, né? Então esse estado de euforia que te prende à pessoa, né? O que te faz sentir sensações como nunca sentido antes. As pesquisas mostram, dizem inclusive algo muito interessante. A sensação de euforia que você tem com um gaslighter é incomparável com a sensação de euforia quando você se relaciona com uma pessoa normal. Então, quando você está num relacionamento normal e está na fase da conquista, não chega nem aos pés do que você sente quando você está com um gaslighter. É por isso que, como a intensidade é muito forte, né? Então ela é extremamente viciante. E viciante por quê? Já vou adiantar um pouquinho. Porque no momento do descarte, do abuso, que você vai entrar num estado que eu vou falar já sobre dissonância cognitiva, né? Você vai buscar desesperadamente, quando ele começar a te desconstruir, você vai buscar desesperadamente aquele estado de euforia novamente, da mesma forma que uma pessoa busca por uma droga. É a mesma coisa. Né? Então, o negócio é muito sério, muito grave. Tem uma outra coisa interessante que acontece no nosso cérebro, que como vocês podem ver ali, aquele pontinho vermelhinho é a nossa amígdala, né, situada no lobo pré-frontal do cérebro. E o que acontece? Quando você entra em estado de euforia, essa amígdala, ela não é que ela para de funcionar, mas ela começa a funcionar mal. E aí o seu bom senso entra em apuros. Você não é capaz de tomar uma decisão tão acertada como se você não estivesse nesse estado. É bem interessante e bem perigoso, inclusive. Né? E aí, amigos e amigas, o seu cérebro já está perdidamente enclausurado pelo gaslighter. E aí começa, então,
uma vez que ele já te detém, já detém o poder do seu cérebro, o que acontece? Começa o ato 2, que é o abuso. O abuso começa quando ele já sabe que você tá na dele. E abuso do quê? Vou falar. O abusador, nesse momento, gaslighter, ele começa a se comportar, eu gosto muito dessa analogia, inclusive tirei de um grande amigo essa analogia, como uma mosca varejeira. Né? Vocês já ouviram o barulho da mosca? Acho que vale a pena. A mosca varejeira faz um barulho insuportável. Né? Ninguém suporta barulho de mosca. Vocês devem também conhecer moscas varejeiras dentro do trabalho. Aquela pessoa que está sempre ocupada. Ai, cheguei, não sei o quê, tô fazendo, tô indo. O que ela só tá é te agitando, te deixando tonta para, na verdade, forjar uma realidade, mostrar que ele está trabalhando. Deixa eu parar com essa mosca aqui, senão deixa a gente tonta, né? A mosca, né, o comportamento mosca é quando ele utiliza de agentes distratores, de distração mesmo, para que você se distraia, para que você não veja o mau comportamento dele. Vou dar um exemplo. Existem distratores, até inclusive de filhos. Então, existem pessoas que estão num relacionamento abusivo há anos, 20, 30 anos, e que tiveram 3, 4 filhos, né? Que é justamente para a pessoa ir se ocupando com os filhos, para ela não ter tempo de pensar em nada. Então, imagina, né, uma pobre mãe com 4 filhos nas costas, né, todos pequenos, né? E esse é o ponto que, nesse momento, será que a vítima vai ligar onde está às 15 horas da tarde? O abusador? Não vai, ela tem 4 crianças para olhar. Né? O abusador pode usar como agente distrator um cachorro, para que você tenha trabalho, né? Fique ocupado. Se você não trabalha fora, ou se você trabalha, enfim, quanto mais distrator para preencher, né, a tua vida e te deixar tonta, melhor. Eu não estou dizendo que cachorro deixa a gente tonta, mas é um agente distrator, pode ser também nesses casos, tá? Então ele se comporta fazendo movimentos intempestivos e barulhentos e ele até se mostra, inclusive, olha, tá trabalhando, mas eu tô trabalhando, peraí que eu tenho que buscar isso, peraí que eu tenho que buscar aquilo. As pessoas confundem um pouco, inclusive, dizendo que o abusador, ele isso eu não posso negar, ele é trabalhador. Não, o trabalho dele é mentir e manipular. O resto é cenário puro, né? Ele vai desperdiçando, inclusive, a tua energia e a dele até muitas vezes para se movimentar para lá e para cá e não vai resolver absolutamente nada. Vai colocar meias verdades e meias mentiras no discurso para começar a te confundir e manipular. Nesse momento, a sua rede de contatos está sendo, né, sugada por ele. A gente fala sugada porque assim, são pessoas ocas, né? Você pode estar se perguntando assim, mas eu não tenho rede de contatos, eu não tenho os que você está falando. Então eu diria assim, fica tranquilo que ele suga qualquer coisa, porque como são pessoas ocas, tudo que você tem para oferecer é muito para ele, porque ele simplesmente não tem nada dentro dele. Então, rede de contatos, influência, sua situação financeira, né, ou a sua vontade de crescer, né? Você pode não ter lá uma situação financeira boa, mas você trabalha, né? Então, essa sua vontade é sugada também. Seu círculo de amizades, seu ambiente familiar, o seu conhecimento. Ele vai usar você para, se você é um empreendedor, uma empreendedora, como abrir uma empresa, ou como fazer determinada coisa, sua energia, ele vai conseguir sugar. Depois que ele já sugou, você não tem mais nada para oferecer, né? Porque você já passou por pela rosca varejeira, já passou pela fase do predador e agora ele vai te descartar. Você não tem mais nada a oferecer. Então, a desconstrução emocional, ela começa a ser diária. Eu acho que é um ponto importante aqui, é que eu diria assim, que nessa pandemia, foi a pandemia que me salvou de coisas piores, porque no momento em que eu disse, né, como eu sou autônoma, os contratos por 2 meses sumiram. Então, eu tive que dizer que ali não estava entrando mais nada.
Então, neste momento, o abusador resolveu partir, né? Seguindo, então, no descarte, acontece o pesadelo, a desconstrução emocional começa a ser diária. Então, cadê o seu pedestal? O pedestal que ele te colocou, cadê? Não existe mais. A mentira, lembra do sapo na panela, dentro da água, é cada vez mais constante, mais descarada. Ele não vai te atender, ele vai te colocar no modo avião, modo iglu, gelo mesmo, né? Então, veja aqui, perdão, vou voltar aqui um pouquinho este slide aqui, né? Você não vai me atender, por que não me liga? Bom dia, vamos falar sim, né? Eu passei a noite em clara, por que faz isso comigo? Muito bem. E aí você começa a ouvir coisas do tipo: você já não é mais a mulher que eu pensava que fosse, você tem me surpreendido negativamente, você não tem me ajudado como eu esperava. Nada é mais suficiente ao gaslighter neste momento. E aí, nós já estamos num estado de dissonância cognitiva, né? O que é isso? Ignoramos as informações contraditórias, começamos, opa, será que eu ouvi mesmo? Né? Não ouvi? A gente combate as informações contraditórias e pior, nós passamos a substituir as nossas crenças e valores por essas informações contraditórias. Em resumo, gente, a dissonância cognitiva é nós passamos a defender o abusador. Né? Aquilo que você acredita já não é mais verdade. A verdade é, lembra da sombra? É aquilo que você vai acreditar. Não, o que eu tô vendo é sombra e é isso que é a minha realidade. E aí você luta tentando entender o que está acontecendo. E aquela fase da paixão, lembra dos coraçõezinhos, dos bonequinhos? Eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa. Então, de amor, você passa a dona. Né? Oi, dona Lara. Ainda estou fazendo o serviço, não acabo hoje. Quando acabar, já vai ser tarde para ir aí. Eu tinha certeza que você faria isso. Obrigada pela consideração mais uma vez. Assim fica difícil reconstruir algo e também não me atende. Modo avião. Claro, ele já possui uma vítima neste momento, outra vítima, né? Então, Lara, olha, hoje eu vou visitar uma prima da minha mãe e levar umas coisas para eles estão numa situação bem complicada, beijos e se cuida, né? E aí vem a carinha, até uma carinha que mostra nessa situação aqui até de deboche, né? E o príncipe, gente, vira sapo. Mas você acha que a culpada de tudo ainda é você. O que será que eu fiz de errado? Será que eu dei carinho demais? Será que eu dei cuidado demais? Será que estou sufocando este príncipe? O que será que fiz? Né? E aí todos os seus defeitos virão à tona por ele mesmo, porque ele vai fazer questão de mostrar isso. E aí quando você está se afogando, né? Pode acontecer do gaslighter te descartar, ou pode acontecer de você querer fugir antes. Acontece bastante. Eu trouxe aqui a finalização do gaslighter quando, por WhatsApp, olha que fofo, né? Oi, Lara, pensei muito na nossa relação, decisão mais prudente é terminar esse embrolho, né? Vamos seguir nossas vidas, não será fácil, mas está muito difícil. Lembra até uma pessoa que faz, não será fácil, mas está muito difícil. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Gente, atenção, você não vai recuperar aquela pessoa maravilhosa simplesmente porque aquela pessoa não existe. Aquela pessoa foi fruto da sua imaginação, né? Foi um cenário montado pelo próprio gaslighter, né? A te seduzir, te levar para a toca do lobo, para te abusar, né? Para te sugar e depois para descartar. Depois dessa triste história, então desses 4 atos, né? Eu trouxe aqui algumas dicas que nós podemos prestar atenção e fugir de pessoas. 1. Que falam ser autoridade em algo, mas que nunca realizaram nada. Então fiquem atentos. O que essa pessoa diz que faz bem? Né? E se ela é tão boa assim, o que ela tem? O que ela construiu? Não construiu nada? Então preste atenção.
São pessoas que mentem em qualquer circunstância, até mesmo quando não precisa. Então, ela se alimenta também para criar todo um cenário da mentira. A mentira é a diversão da pessoa, né? E você vai, de repente, pensa, como é que a gente tinha falado aquilo? Mas agora está falando outra coisa? Preste atenção em pessoas que estão mentindo em qualquer, mesmo nas pequenas coisas. Atenção para pessoas adultas que são dependentes de outros adultos. A famosa, também existe uma síndrome chamada síndrome do Peter Pan, pessoas que nunca crescem e que são ainda aos 50 e tantos anos de idade, tralalá, nunca construíram nada e continuam sendo dependentes, sanguessuga, do pai, da irmã, do tio, da avó, enfim, né, que precisam pedir autorização, inclusive são submissos a essas pessoas, também muitas vezes. Pessoas que são completamente instáveis profissionalmente, né? Então, falando deste transtorno específico de personalidade, são pessoas que realmente não param em lugar nenhum, né? Não tem ideias, né? Começam uma coisa e não terminam, começam outra coisa e não terminam, né? Estão sempre endividados, né? Porque começam uma coisa e nunca terminam. Conheci um gaslighter que em 10 meses a pessoa teve 15 empreendimentos ou ideias diferentes. Bom, um outro ponto importante que nós devemos nos atentar são para as vítimas, isso mesmo. Pessoas que só reclamam, a carinha, né, de coitadinho, que fofo. Mas as vítimas, as pessoas que só reclamam, elas têm a tendência a não agir, né? Pessoas que só reclamam perdem o tempo reclamando, tentando achar culpados e não a solução de um problema. E são pessoas também que nunca chamam a responsabilidade para si. Trouxe até minha listinha aqui para não esquecer. Uma vez eu li no livro de Fred Kaufman chamado Meta Management, a nova consciência dos negócios. Ele diz uma coisa muito sábia. Se você não faz parte do problema, não poderá fazer parte da solução. Então também são assim as vítimas. Elas atribuem o seu fracasso ou culpam o seu fracasso os outros. Nunca é culpa dela. Inclusive as mentiras que elas contam são justamente para fazer com que elas se tornem melhores na história ou que se façam de inocentes. E os gaslighters, inclusive, muito comum, são pessoas que querem plantar abacaxi, mentiras, mas querem colher progresso e sucesso, né? Então, já ouvi também de um gaslighter assim, puxa vida, eu não tenho sucesso como as outras pessoas, o que será que eu estou fazendo de errado? Então, se você planta abacaxi, você só poderá colher abacaxi. A lei da colheita, já dizia Stephen Covey, é soberana. Não dá para você plantar abacaxi ou mentiras e colher progresso, né? E colher prosperidade. Quais são os inimigos da nossa percepção de risco? O primeiro inimigo é a gente achar que nunca vai acontecer com a gente. Porque eu conheço o ser humano, isso nunca vai acontecer comigo. É sempre assim, nas tragédias é sempre o vizinho que está envolvido em tragédias, nunca é conosco. Tomara que nunca aconteça. Outro ponto, outro inimigo, é achar que se você cair nessa, você vai sair ileso. Não vai sair ileso. Se não tiver nenhum rombo patrimonial, como foi no meu caso, por exemplo, que fui financeiramente lesada também, você vai sair ou com risco, né, ou com machucado emocional, e isso se não sair também com um machucado físico, literalmente. Então não pense que sairá ileso nessa. Outro inimigo, apostar nas possibilidades. Ai meu Deus, estou ficando velho, estou ficando velha, né? E se eu adaptar aqui, e se eu me arriscar, será que dá certo? Agora vai, né? Agora vai. Apostar nas possibilidades é muito perigoso. O meu conselho é sobe a régua, estabeleça metas, né, no sentido de
Com quem você quer se relacionar? Qual é o nível de relacionamento que você quer ter? E isso envolve, gente, não só relacionamentos conjugais, né? Mas o seu círculo de amizade, por exemplo. Outro inimigo é achar que você vai conseguir mudar a pessoa. Já é tão difícil a gente mudar algum comportamento na gente, quem dirá mudar o outro? Esqueça, é pura ilusão. Não se atentar aos detalhes. O próprio gaslighter muitas vezes dá dicas de que ele não é uma boa pessoa. Então veja este WhatsApp que eu recebi. Você conserta tudo mesmo. Foi um momento em que o gaslighter fez uma manutenção na minha cozinha. Aí ele então disse, quase tudo, queria mesmo era arrumar eu mesmo. E eu respondi, você é perfeito, não tenho que arrumar. Olha que dica que o próprio gaslighter estava dando a respeito dele mesmo. Outro exemplo, oi, como você está? Por que não responde? Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada. E você desesperada, ele diz, peguei no sono. Muito comum esta desculpa, peguei no sono. Não que seja sempre isso uma mentira, né? A autora do livro Gaslighting, que foi um dos livros também que eu baseei esta palestra, né? Ela diz o seguinte, a maneira como tudo começa em um relacionamento geralmente mostra o rumo que as coisas vão tomar daquele ponto em diante. Se você conhece alguém que até antes do primeiro encontro nem sequer explica por que parou de falar com você, como você acha que será daqui para frente? Então, como diz o meu avô, todo ladino precisa de um tolo para a sua subsistência. O jeito é sair da panela e não olhar para trás. É um movimento de alívio, porém de muita dor. Muitas vezes de vazio realmente, né, em que você vai precisar aí de ajuda. Então eu vou passar aqui algumas dicas, né, para se preparar para uma nova vida. Não é simples, tão simples quanto parece, mas é completamente possível. Então, ponto número 1. A primeira coisa é a gente reconhecer que está num relacionamento abusivo e que precisa de ajuda. O segundo ponto é desconectar-se completamente do abusador. Isso mesmo, é contato zero para que aconteça desintoxicação. Lembra do momento de euforia, né, do estado de dissonância cognitiva? Você precisa fazer contato zero. E quando esse contato zero é zero mesmo. Não falar ao telefone, cortar as redes sociais. Porque, gente, o cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Então, quando você fica visualizando fotos, stalkeando, né, o gaslighter no Facebook, por exemplo, volta à tona todo aquele sentimento, pode ser de tristeza, pode ser de saudade dos bons momentos, principalmente. 3, busque, e isso é muito sério, a rede de apoio, a sua rede de apoio. Sejam seus amigos, familiares e principalmente bons profissionais. E permita-se viver um momento de luto realmente, de tristeza. Não sai por aí amanhã terminou com gaslighter e amanhã vai cair na farra, né? Há necessidade sim do momento de luto, um momento de reclusão. Outro ponto importante, buscar novos recursos. Mais conhecimento para você poder reconstruir o teu caminho, e isso inclui profissionais, terapeutas, coaches, professores, seja lá o que você mais necessita. A partir do momento que você recorre a um profissional, esse profissional vai te indicando outros profissionais de acordo com a sua necessidade. Assuma o controle da sua vida, não se vitimize. Você não tem culpa por cair nesta armadilha, mas deve se responsabilizar sim por sair dela. Transforme o seu jardim, né? Uma pessoa de valor não se conecta com pessoas sem valor. Então prestar atenção, quais são os seus valores? E quem que você quer perto de você? Pessoas com os mesmos valores que você, né?
Outra dica importante, ocupe-se. Vamos fazer qualquer coisa, gente, fazer uma caminhada, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a costurar, vamos aprender a tocar guitarra, adquirir novos conhecimentos, curso pela internet, qualquer coisa que nos seja útil e que ocupe a nossa cabeça. Vai fazer uma palestra sobre gaslighting, vai distribuir conhecimento, vai divulgar a tua experiência. Não tem coisa melhor, né, do que esgotar o assunto, do que falar sobre ele. Ame-se. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Eu me amo mais. Desculpa que eu me amo mais. Trabalhe para estar em paz com a sua própria companhia. E isso os bons profissionais vão ajudar-nos a fazer, a percorrer esse caminho. Primeiro, a gente precisa gostar da gente mesmo, estar em paz com a gente mesmo, para depois, então, poder compartilhar algo com o outro. Busque autoconhecimento. Novamente, existem excelentes profissionais que podem nos ajudar nessa jornada. Jung já dizia, o mundo vai te perguntar quem é você. E se você não souber, o mundo lhe dirá. E aí a gente cai na mão de quem? Do gaslighter, exatamente. Então, mudanças, geralmente elas começam quando nós estamos prontos para ver as coisas como elas realmente são. E não através de sombras. Um outro ponto importante é colocar na cabeça que a gente consegue. Eu consegui. E depois que passei por isso, notei, principalmente na internet, em busca de conhecimento, nos livros, eu consegui enxergar a quantidade de pessoas que também já passaram pelo mesmo problema. E que também superaram os seus problemas. Então, se eu consegui, se nós conseguimos, se muita gente conseguiu, não será diferente com você. Existem alguns recursos, né? Eu não vou esgotá-los aqui, aliás, estamos terminando, que podem nos ajudar neste processo. Bons profissionais farão isso. Quero deixar aqui uma dica fantástica. Eu sou pesquisadora da psicologia positiva. Então, existem recursos da psicologia positiva que podem sim nos ajudar na reconstrução do nosso eu. Nós já sabemos que existem estudos científicos da felicidade e do bem-estar, e essas pesquisas revelam que o ser humano possui ao menos 24 forças que nós chamamos de forças de caráter. Essas forças de caráter, nestas forças de caráter estão incluídas coragem, perseverança, esperança, humor, espiritualidade. Nós podemos usar essas forças ao nosso favor. Eu vou convidá-los a vocês conhecerem as forças de caráter de vocês através do site viacharacter.org. Você pode selecionar a língua portuguesa e a versão gratuita. Não é necessário pagar nada. Faça o teste, essa autoavaliação. Reserve 20 minutos do seu tempo. E ali você vai receber, então, uma devolutiva, na verdade, de quais são as suas 24 forças de caráter em ordem de prioridade. Da mais intensa, da que você utiliza mais, para menos intensa atualmente. E para a gente terminar então com um pouco de humor, que é uma das forças de caráter, também dentre as 24 forças é uma força, o humor, e com um pouquinho também de ironia, eu vou mostrar para vocês então, no início de um relacionamento com um gaslighter, eu convidei essa pessoa a preencher o questionário. E eu vou mostrar para vocês as forças mais intensas deste gaslighter. Honestidade e espiritualidade. Vejam que ironia do destino. A pessoa ela não consegue ser verdadeira em nenhum momento, o que mostra exatamente que ele forjou até mesmo as próprias respostas do seu questionário. Fica aqui, gente, uma dica super de leitura.
Gaslighting, o Fenômeno, que foi um dos livros que eu me baseei nessa palestra. Se você tem curiosidade pelo tema, vale a pena. Vou deixar aqui os meus contatos, nós vamos estar divulgando também as nossas lives a respeito do tema, onde nós poderemos conversar um pouco, tirar nossas dúvidas e apresentar mais propostas ou mais recursos que podem nos ajudar, tanto através da psicologia positiva, né, quanto através de outras terapias, para que nós possamos conhecer e ampliar o nosso conhecimento. Um grande prazer e um super beijo para todos vocês. Tchau, tchau e até mais. E se você achou que nós esgotamos o assunto, enganou-se. Nós vamos estar no @coachLaraCampos no Instagram amanhã em live às 20 horas. Quero estar junto com você para tirar as dúvidas, para a gente conversar mais sobre esse tema tão estarrecedor. Te espero. Tchau, tchau.